E aí, estrela, tudo bem? Vamos para mais uma semana, então, do dia 15 ao dia 21 de julho, aonde teremos a formação da fase minguante da Lua no signo de Áries. Bom, então, para quem não me conhece, sou Flávia do Signo e neste canal falo muito sobre astrologia. Então, aqui tem conteúdo semanal, mensal. Se você gosta do assunto e se simpatizou com a minha energia, se inscreva no canal e curta esse vídeo para aparecerem mais vídeos para você. Bora lá pro conteúdo. Terça-feira, dia 15 de julho, teremos a Lua em trígono com o Sol. Trígono intenso com o Sol durante o dia. Trígono é um aspecto fluido, certo? Então, quando a gente fala de Sol e Lua, a gente fala de mente num modo geral e emoções de um modo geral também, né? O Sol ele fala sobre a nossa consciência, sobre o presente, e a Lua fala sobre questões do passado, nossa memória, como que a gente reage emocionalmente às coisas através daquilo que a gente já vivenciou, certo? Isso traz uma consciência maior sobre o que a gente está pensando e sentindo e como que o nosso passado está influenciando o presente e assim vai, tá? A Lua também vai estar no finalzinho da oposição com Marte, né? Então, a terça-feira durante o dia, ela tá aberta para a gente ter consciência do que está acontecendo. Só que, durante a manhã, boa parte da tarde, ela ainda tá com aquele teor meio bélico, por conta de Marte. Então, vamos tomar cuidado em querer pressionar alguém, porque a pessoa pode se sentir meio que ofendida, meio que, sabe, achando que você tá querendo brigar com ela. E a Lua tá em Peixes, né, gente? Então a gente fica mais sensível mesmo. Durante a noite, a Lua começa a formar conjunção com Saturno, sexto com Urano e conjunção também com Netuno, tá? Isso já traz a vibe da Lua em Áries, então, apesar de serem aspectos menos briguentos, né, porque não tem Marte ali, a gente vai sentir aquela oscilação entre Peixes e Áries, né? Então a gente pode sentir uma certa impaciência reinando ali durante a noite. Porém, esses aspectos também impulsionam a nossa intuição para trabalhar a favor do que a gente estiver fazendo. Então, isso é ótimo para estudos, para dedicação em projetos, reuniões no geral e etc. Quarta-feira, dia 16 de julho, Lua vai entrar em Áries por volta da 1h33 da manhã, né? Então, por conta disso, aconteceu ali a oscilação entre terça para quarta das nossas emoções, né? Do nosso humor. E aí, quarta-feira, a gente realmente encarna aquele humor mais ariano. Então, vamos estar sem paciência. Por um outro lado, a coragem no momento de Lua em Áries é maior, né? Então, para as pessoas que têm algum assunto pendente, pessoas que têm algum trabalho estagnado, Áries é ótimo para dar aquela iniciativa. Durante o dia, a gente vai continuar naquela... a gente vai ver, né, a Lua ainda em conjunção com Saturno e Netuno, por conta de estar em Áries também. A Lua vai estar também em sexto com Plutão, o que traz um teor de transformação das entrelinhas, né? Para tudo aquilo que estiver acontecendo, para todos os acontecimentos, as experiências. E a Lua vai começar a formar quadratura com Júpiter. Essa quadratura com Júpiter, ela pode trazer um certo exagero na expressão emocional, né? E por estar em Áries, a Lua, e Júpiter estar em Câncer, a gente tem que prestar atenção nisso, porque apesar de Áries ser um signo de fogo, né? E Câncer um signo de água, são dois signos que, se um brigar com o outro, gera um drama fatal. Então, não falo em relação aos signos, mas isso dentro da gente, né, gente? Eu sempre aqui bato na tecla de que a gente nasce na Terra, certo? Quando a gente nasce, os signos ou as constelações, os outros, né, eles escondem ou eles continuam no céu? Se continua no céu, tem influência de todos. Todo mundo tem influência de todos os signos, certo? Então, isso daí pode trazer uma certa expressão emocional meio exagerada pra gente. Vamos tomar cuidado em relação a exagero em comida, em bebida, na velocidade do trânsito, em briga, né? Enfim. Durante a noite, a Lua segue nessa quadratura com Júpiter.
Só que ela já forma trígono com Mercúrio e sexto com Vênus, o que já harmoniza ali o nosso humor, né? Vênus traz aquele conforto para a gente lidar com parcerias já de longo prazo, seja afetivo ou de trabalho, e trígono ali com Mercúrio traz aquela sociabilidade, então a gente fica mais aberto para conversar sem precisar ficar cutucando, né? Querendo arrumar briga. Claro que a quadratura com Júpiter ainda está ali, né? Então vamos tomar cuidado com o assunto que a gente coloca ali na roda e como que a gente fala. Lua em Áries, principalmente para pessoas que já têm Lua em Áries ou Áries em algum lugar no mapa astral, ela pode trazer um teor de que a pessoa tá intimidando, tá querendo brigar, mas às vezes não é isso, né? E a gente tem que tomar cuidado também, gente, que eu esqueci de falar no começo do vídeo. No decorrer da semana, Mercúrio vai estar retrógrado, dia 18. Então, a gente já começa naquela vibe duvidosa em relação às falas. Se possível, pergunte de novo, é isso que você queria dizer? Antes de você se alterar. Quinta-feira, dia 17 de julho, a Lua estará em trígono com Mercúrio durante o dia. Então, um dia da quinta-feira está bem sociável para reuniões, para estudos, para vendas, né? Durante a noite, a Lua entra em sua fase minguante por volta das 21h37. No ascendente em Peixes, certo? Mas claro que, né? Como não é todo mundo que tem ascendente em Peixes, isso daqui serve para um geral. É bom a gente ver aonde a gente tem no nosso mapa astral o signo de Áries, que vai acontecer a fase minguante, e também o signo de Câncer, que é onde está o Sol. Então, nessa configuração, temos aí a Lua minguante em Áries, no ascendente em Peixes. Aí a Lua vai para casa 2 e o Sol vai para casa 5. Gente, seja a casa 2 ou a casa 5, ambos, né, elas têm algo em comum. Cada uma fala de uma coisa, a casa 2 ela fala do modo geral de posses, e a casa 5 ela fala sobre lazer e prazer, aquilo que te traz prazer. Só que o que une isso? Para você ter algo, você precisa valorizar aquele algo que você tem, para que aquilo se mantenha na sua vida, para você cuidar daquilo, isso é a casa 2. Para você sentir prazer e vivenciar esses momentos de lazer, você também precisa amar aquilo que você está fazendo, dar um certo valor. Então, o que une essas duas casas? O amor, tá? Seja o amor por si ou pelo que você está fazendo. A casa 2, ela traz também a parte financeira, ela traz o nosso equilíbrio econômico, como a gente atrai e manifesta dinheiro. Só que se a gente não gosta do que a gente faz, aquele dinheiro ele pode ser muito suado, né? E daí, junto com o dinheiro, vem doenças. Então, é uma questão da gente saber unir ali o teor, o conceito das casas, certo? Lua minguante fala sobre finalização de ciclo. Então, nesses conformes, vamos buscar finalizar aquilo que nos impede de sentir prazer na vida, aquilo que nos impede de valorizar o que a gente conquista. A gente está numa era muito imediatista, numa era muito superficial. Então, se a gente não começa a valorizar o que a gente tem, a chance da gente perder é maior. Aí vai dar valor quando perde, né? Eu falo isso para posses, mas serve para pessoas também. Áries, gente, que vai acontecer aí a lua minguante, é um signo que é regido por Marte. Marte é o guerreiro, ele tem a espada. Se ele tem a espada, ele ajuda também nos cortes, né? Para finalizar ciclos. Então vamos perceber o que está nos impedindo de aproveitar a nossa vida, de amar a nossa vida, ou o que a gente faz, ou o nosso trabalho, ou os momentos que a gente tem livre. A casa 5 também pode falar de hobbies, gente. Se você só trabalha e se sente exausto, procura entender, né, ter autoconhecimento, se conhecer, para saber o que você gosta de fazer. Não é só o trabalho, a gente não precisa viver só pelo trabalho, só pela família. Tem gente que é assim, daí fica lá preso, se sente preso. Por mais que tenha tido em algum momento da vida aquela idealização de que eu quero ter uma família, eu quero ter um trabalho, só assim que eu vou ser feliz. Aí consegue o trabalho, a família e se sente preso. Então, gente,
Essa lua minguante, ela pede para que a gente se aprofunde mais na gente e tire dali o que a gente realmente gosta de fazer. Ah, mas eu não sei. Interioriza. Lua minguante pede acolhimento e interiorização. Sem isso, você não vai perceber o que você precisa finalizar da sua vida. Aí o que acontece? O universo vai, porque o universo já sabe, Deus já sabe, e finaliza na marra. Aí você sente, né? Então vamos fazer isso de forma consciente. Sexta-feira, dia 18 de julho, por volta da 1h54 da manhã, já teremos Mercúrio entrando em sua retrogradação em Leão. Vai ficar só em Leão, não vai voltar para Câncer, porque já estava quase pro final de Leão, tá? Então vai voltar pro início ali e vai continuar o seu ciclo em Leão. Né? Acho que depois aí, comecinho de agosto. Depois eu faço um vídeo falando só sobre Mercúrio retrógrado em Leão. Mas aqui, pra gente entender, Mercúrio retrógrado exige da nossa parte revisão. Revisão de conteúdo, se você tá num trabalho que já tá ultrapassado, as pessoas não estão buscando você, né? Não estão te acessando, revisa seus conteúdos. Revisa a forma que você entrega aquilo para as pessoas. Revisa você que precisa fazer prova, né? Que tem ali, tá prestando vestibular, tá na escola, enfim. Fez uma prova, gente, leia de novo, né? Menos que você não tenha tempo, mas é bom. Revisão, retrogradação é sinônimo de revisão. Se não tem revisão, o negócio fica mal feito. Serve para projetos, serve para provas, serve para conversas. Toda conversa, peça para a pessoa repetir. Não tem problema. Porque, gente, a chance de dar mal entendido pra gente ter falado coisa, né, errada, de uma forma que soou errado, é maior. A gente escuta de forma errada nesse período e a gente pode falar de forma equivocada. Então, a atenção ela tem que redobrar nesses períodos. Gente, e uma curiosidade aqui, né? Um adentro. Leão, ele é o regente da casa 5. Que é o que eu falei ali na lua minguante que tá rolando, né? Que é um dos assuntos principais ali. Leão fala sobre o nosso amor próprio. O que a gente gosta de fazer, o que a gente faz e realmente a gente brilha por aquilo que a gente faz. Então, se é uma revisão em cima desse signo, vamos prestar atenção. Se você realmente está fazendo aquilo porque você gosta ou porque só você quer se aparecer, quer aplauso, que é daí por conta do ego, né? A gente tem que tomar cuidado porque a casa 5 ela também pode falar do ego, assim como o signo de Leão. Se a gente vai só pelo ego, a chance da gente sair ferido, se a gente é julgado, se a gente é criticado, é maior. Então, se você tá fazendo uma coisa de coração aberto, porque você gosta de fazer, independente de crítica, gente, vai sair, entrar por um vídeo e sair por outro, falar, tudo bem, se não concorda com o que eu fiz, mas eu gostei do que eu fiz, e eu fiz com amor. Agora, se não foi bem pra você, se não ressoou bem, paciência, né? A menos, sempre tem um porém, né? A menos que você entregue um trabalho de qualquer jeito pra pessoa e a pessoa não gosta. Mas se você entregar de qualquer jeito, porque você não estava gostando do que você fez, né? Enfim, gente, tem vários poréns. Mas tudo aqui, nessa fase minguante, nessa retrogradação de Mercúrio e Leão, tudo gira em torno de como que você se dedica àquilo. Eu já falei que a gente está num período de superficialidade, imediatismo. Então as pessoas só pensam em entregar logo, em fazer logo. Não se preocupam com o conteúdo, se está profundo, só quer entregar, né? Vamos começar a pensar mais no que você está entregando? Porque as pessoas vão começar a criticar mais. Enfim, durante as 4h59 da manhã, a Lua vai entrar em Touro, que é o signo regente da casa 2, que também foi assunto durante a minguante. E Lua minguante em Touro, né, gente? O que a gente precisa se desapegar nesse momento? Daquilo que nos faz nos desvalorizar. Aqueles pensamentos, aqueles contatos. Se você tá com uma pessoa que só te deixa para baixo do que te incentiva a
viver, repensa sobre isso. Ninguém merece, né? A Lua vai estar em quadratura com Plutão e sextil com Júpiter no decorrer aí da tarde, né? No início da manhã, quadratura com Plutão. Então, quadratura com Plutão é outra coisa que vai pegar ali do nosso ego se a gente não conseguir se desapegar. Porque Plutão, ele sempre está ali nos aspectos. Sempre está nos aspectos. E Plutão exige finalizações. Porque são coisas cíclicas, gente. Toda vez existe a fase de plantio, existe a fase de crescimento daquilo que você está se dedicando, existe a fase de colheita dos frutos do que você plantou e a fase de reciclagem. O mundo é assim, né? Então os astros falam sobre isso. A gente tem que se adequar a este movimento, senão a gente acaba sofrendo sem dar conta. E a gente pode sentir uma certa teimosia nessa sexta-feira durante o dia, né? Então vamos interiorizar mais, respirar, entender o porquê. Durante a noite a Lua fica realmente aí em sextil com Júpiter de forma mais intensa, né? E sextil é um aspecto fluido. Assim como o planeta Júpiter, que ele eleva o nosso humor. Então, apesar de ser uma fase minguante, que exige introspecção, desapego, né? Júpiter, ele vai trazer a expansão de consciência sobre qual é o gatilho que faz com que a gente trave ali essa questão em relação à nossa valorização. Seja pelo que a gente faz, por quem a gente é, né? Ou pelo lugar que a gente está ali morando, trabalhando, enfim. Aí é de cada um para si. Mas o que a gente precisa nessa fase minguante é de ter um olhar mais observador. É porque é uma fase minguante de Mercúrio retrógrado. Então a observação, ela precisa vir na frente da opinião. Sábado, dia 19 de julho, a Lua vai estar em quadratura com Mercúrio durante a manhã. Mercúrio está retrógrado. Então isso pode gerar uma certa dispersão na nossa atenção. Vamos, né? Aumentar, redobrar ali a atenção em relação ao que a gente está fazendo. A Lua vai estar em trígono com Marte durante a tarde. Trígono intenso com Marte. Isso pode ajudar no direcionamento das tarefas, a gente ter atenção no lugar certo, né? Não direcionar a nossa atenção para coisa que não vale a pena. Então, para atividades práticas é ótimo, até porque Marte está em Virgem e a Lua está em Touro. Então, para as pessoas mais dedicadas a projetos, a estudos, isso está ótimo. Para quem tem assuntos pendentes que precisam ser conversados, para que realmente a minguante atue com conclusões importantes na nossa vida, tá ótimo também. Durante a noite esse trígono continua e a Lua começa a formar conjunção com Urano, né? Mas isso fica mais intenso no dia seguinte, que ela vai entrar em Gêmeos. Então a noite ela tá boa pra gente socializar, apesar da gente vai estar rolando uma certa oscilação entre introspecção e sociabilidade, mas para as pessoas que precisam socializar, isso tá ótimo. Domingo, dia 20 de julho, Lua vai entrar em Gêmeos já aí por volta das 7h22 da manhã. Lua em Gêmeos também disfarça essa fase minguante, porque é uma Lua curiosa, é uma Lua que gosta de interagir, gosta de aprender, então, né, o humor se eleva também um pouco. Lua vai estar em sextil com Saturno, conjunção mais intensa com Urano, né, que começou na noite anterior, sextil com Netuno e trígono com Plutão, né? Esses planetas aí mais distantes. Então, isso aumenta a nossa intuição e nos ajuda em momentos de desafio. Até porque Gêmeos é um signo altamente polêmico. Então, Mercúrio retrógrado, Lua em Gêmeos, a chance de dar uma discussãozinha e a discussão aumentar por pequenos detalhes é maior. Mas, se você já está num desafio, se você já entrou naquela polêmica, enfim, usa a sua intuição para você ter as palavras certas para contornar a situação, para resolver.
que a intuição vai trazer aquilo para você, a menos que você não consiga interiorizar e ouvir a própria intuição. Aí é complicado, né? E olha que não tem nenhum aspecto desafiador. Mas Saturno, que está ali nos aspectos, exige maturidade. Gêmeos já é um signo mais criança em relação à vibração de Saturno, né? Se for comparar. Então, assim, se a gente só fala por falar, porque quer falar, quero falar, agora eu tô bem, falei, tô livre, tô leve. Mas e como é que a sua palavra ressoa na cabeça do outro? Pensa bem. Durante a noite, a Lua vai continuar em conjunção com Urano e trígono com Plutão, né? Então, toda a sociabilidade, toda a comunicação ali entre as pessoas traz um fundo de viradas de chave, transformações profundas e ajuda também nas finalizações de ciclos que a gente precisa, né? Porque não adianta também você, é lua minguante, então eu preciso finalizar algum ciclo. Então eu vou cortar contato com aquela pessoa lá que não conversa há um tempo mesmo, tá bom. Só que, gente, tem que pensar. Por que você vai cortar contato com a pessoa que você já não conversa? O que ela tá fazendo pra você? Porque se você já não conversa com ela, já não tá meio que um contato afastado, precisa finalizar, precisa falar, não, cortei relações, agora... E se a pessoa, em algum momento da vida, ela precisa retornar na sua vida para te ajudar em algum momento, em alguma questão? Tudo bem a gente se afastar das pessoas por algum momento, mas tem gente que às vezes precisa retornar, né? Então, até para finalizar ciclo, a gente precisa pensar muito bem, para que depois não haja arrependimento. Então, fica aí essa questão. Segunda-feira, dia 21, Lua estará em sextil com Mercúrio, conjunção intensa com Vênus e quadratura com Marte. Isso pode ajudar no envolvimento, né, na sociabilidade do dia, nas compras, nas vendas, na comunicação com parceiros a longo prazo, seja afetivo, seja de trabalho. Mas eu sigo dizendo, Mercúrio está retrógrado e Marte está num aspecto desafiador. Então a chance de cutucar, que a Lua ainda está em Gêmeos, né, cutucar as pessoas é maior. Às vezes a pessoa ela quer cutucar só pela curiosidade para ver como é que a pessoa vai reagir. Gente, para quê? Para quê? Pensa bem. E durante a noite a Lua continua em conjunção com Vênus e quadratura com Marte. Então vamos tomar cuidado também, aí para os relacionamentos amorosos. Você já tá numa relação que tem muitos pontos que precisam ser ali revistos, conversados. E aí Mercúrio tá retrógrado. Aí, tudo bem, a Lua tá em conjunção com Vênus. Isso é bom porque Vênus traz a balança, né? Vênus pondera. Só que a quadratura com Marte tá ali. Então vamos repensar sobre como vai falar, como vai conversar. Porque Marte também ajuda a finalizar. E Marte finaliza mais rápido que Plutão. Então, para você que não quer terminar com seu parceiro, com sua parceira, pensa como você vai conversar sobre esses pontos. Porém, se realmente é um relacionamento que precisa terminar, que as pessoas precisam respirar uma das outras, né, longe, deixa. Às vezes, gente, isso eu falo para muitos clientes, eu vou falar aqui de novo, tá? Para quem tá me assistindo. Quando a gente tá muito envolvido num relacionamento, a gente vive mais a vida do outro do que a nossa. A gente esquece do que é prioridade pra gente. Porque a prioridade pra gente é sempre o outro. E aí, o relacionamento fica naquela montoeira de nó que você não consegue desatar, por conta de você não olhar pra si. E a pessoa também não olhar pra si. Então, às vezes, é preciso esse distanciamento pra cada um reconhecer aonde está, se situar, se centralizar. Sem isso, nenhuma relação continua bem. Pode continuar, mas de fachada. Então, assim, se precisar de um momento de distância, ótimo. Agora, se não consegue, gente, ajuda a finalizar, né? Ajuda a melhorar, porque às vezes só melhora se termina.
Bom, estrelas, então era esse o conteúdo que eu queria deixar para vocês durante a semana. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Quem puder me ajudar curtindo, comentando, compartilhando também agradeço. Quem quiser fechar uma leitura de mapa astral ou de tarô comigo, pode me procurar aqui no e-mail que eu vou deixar aqui embaixo ou no meu Instagram. Quem quiser começar a estudar astrologia, a base que há por trás da leitura de mapa astral, pode acessar meus e-books que estão aqui embaixo com um valor acessível, né? Ótima semana para todo mundo e até o próximo vídeo.